Vamos lá, então, começar a nossa aula de hoje, né? Como que a gente pode utilizar os nossos óleos essenciais com as nossas crianças, com os nossos pequenos, além do básico que a gente fala do dia a dia, né? Sobre respiração, sobre dores, sobre constipação, essas questões mais do dia a dia. É legal e eu também gosto de trazer sempre algumas informações para as crianças atípicas. Como a gente pegou aqui o exemplo da Cleire, né, que é avó de uma criança com TEA, uma criança autista, hoje os óleos essenciais eles têm um papel gigantesco, magnífico, e a gente consegue utilizar com várias famílias atípicas aí, e os resultados eles são diversos. Quando a gente fala de desregulação, quando a gente fala sobre problema ligado a sono, quando a gente fala de TDAH, de ansiedade, das crises neurológicas, né? Tudo que envolve ali o processo de um neurodivergente, né? Inclusive não só crianças, mas adolescentes e adultos também. Tem muito adulto hoje sendo laudado como TEA, como autista, né? Então a gente tem os óleos essenciais, eles têm esse papel. Não é à toa que Cleire se apaixonou por esse movimento. Teve ali uma disruptura, né? Até da crença com os óleos essenciais, com que ela viu a olho nu ali para a neta dela. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente poder falar hoje sobre uma introdução simples e básica, né, de como a gente pode utilizar os óleos essenciais com as nossas crianças. Quero pegar de novo, né, reforçar o que a Cleire já falou aqui, né, Cleire? Caderno e caneta na mão para a gente anotar e não esquecer absolutamente nada do que vai ser falado aqui nessa noite. Eu gosto muito de falar sobre os óleos essenciais para as crianças, porque a gente não pode utilizar todos os óleos nas crianças. Mas quando a criança ela é exposta a um óleo essencial, e eu quero contar para vocês o primeiro caso que eu tive com crianças, logo que eu comecei na doTERRA, tem uma amiga minha que viu um story meu lá no Instagram e ela me mandou mensagem falando: Amigo, olha só, eu estava procurando alguém que vendesse doTERRA, que trabalhasse doTERRA, porque o médico pediatra dos meus filhos, ela tem um casal de gêmeos, ele começou a indicar o brief para as crianças porque eles têm bronquiolite. E eram crianças que, assim, viviam no hospital, viviam usando corticoide, e graças aos óleos essenciais, eles nunca mais precisaram entrar no corticoide. Né? Então, para mim, ali foi uma experiência muito grande e trouxe, no meu começo, dentro dessa jornada, dentro da aromaterapia, uma certeza muito potente, que a gente tinha um produto único e extremamente potente para a gente utilizar com as nossas crianças, obviamente com sabedoria, com cuidado, né? Com a informação que a gente vai passar para vocês aqui nessa noite. Então, aqui, se você não conhece os óleos essenciais ainda, hoje vai ser uma forma de você conhecer, começar conhecendo, né, os óleos que você pode utilizar com os teus filhos, pode utilizar na tua família. Os óleos essenciais, eles têm esse princípio porque eles são extraídos de plantas, né? Então a gente tem uma potência maravilhosa para poder utilizar com as nossas crianças. Então, olha só, deixa eu passar aqui rapidamente para vocês. Né? Vale lembrar sempre que o organismo de uma criança ainda está em formação. Então, a diluição dos óleos essenciais que a gente utiliza com uma criança é extremamente diferente com a diluição e as formas que a gente utiliza no adulto, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos conhecer quais são essas formas. Por inalação. Então, a principal via que a gente vai utilizar um óleo essencial com uma criança é por inalação. A gente vai falar já já de alguns protocolos. Vamos falar também, né, de como fazer essa inalação, mas olha só, você pode utilizar a inalação através de um difusor, mas você também pode pingar uma gota de óleo essencial ali num algodão, né, coloca num frasco e a criança pode levar para a escola, né, um frasquinho como esse. Não precisa ter o óleo essencial aqui, se você não quer deixar um óleo essencial na mão do teu filho. Mas você pode pegar um frasco vazio como esse, coloca um algodão dentro, coloca algumas gotas do óleo essencial e a criança ela pode abrir o próprio frasco e inalar. Você não precisa nem deixar essa tampa branca aqui. Você pode tirar a tampa e daí coloca um algodão dentro e a criança pode levar para a escola, por exemplo, e ela vai inalando. Não precisa deixar de repente o óleo, se a criança é pequena e ela não consegue, né, ela vai acabar derramando óleo ou alguma coisa nesse sentido, né?
O que que a gente precisa evitar aqui com alguns óleos? O contato direto com a pele, né, com óleo puro, com óleo sem diluição. Então a gente sempre vai respeitar uma tabela de diluição diferente. Por exemplo, se eu tenho um Rolon aqui e eu coloco aqui 20 gotas de óleo essencial para 10 ml de óleo de coco, para criança, às vezes eu vou colocar 2 gotas de óleo essencial, dependendo da idade, da faixa etária, eu vou colocar 2 gotas de óleo essencial para 10 ml de óleo de coco. Aí você fala, Júnior, mas 2 gotas? 2 gotas vai funcionar? Gente, 2 gotas é muita gota. Para uma criança pequena, né, para um bebê, de repente, com meses ali, né, uma diluição ela precisa ser respeitada para que a gente não tenha, né, ali nenhum problema reverso. Porque o óleo essencial, apesar dele ser extremamente natural, mas ele é extremamente potente também. Então a gente precisa respeitar essa diluição. Uma outra forma, né, que a gente pode utilizar os óleos, além dessa inalação direta, a gente pode colocar num difusor de ambientes. E eu adoro colocar os óleos essenciais no difusor, porque a gente tem isso de uma forma científica. Quando a gente utiliza os óleos por inalação, alguns óleos, inclusive, conseguem matar germes, bactérias e vírus que tem no ambiente. Isso é cientificamente comprovado. Então, por exemplo, o On Guard, né, para crianças um pouquinho maiores já. Se é aquela criança que fica muito doente, né, que direto está gripada, resfriada, você pode colocar no ambiente da casa, porque geralmente é um lar onde tem muitos germes, bactérias, e essa criança ela fica muito exposta ali. Então, por exemplo, colocar os óleos no difusor e deixar ligado ali na sala de casa, na cozinha ou num ambiente comum da casa, onde tem, né, contato com outros ambientes, ele vai acabar mandando essas partículas dos óleos essenciais para outros lugares. Então, por exemplo, você pode deixar as portas dos quartos abertas, você pode deixar ali, colocar na sala, que esse óleo essencial, ele também vai mandar essas partículas para os outros ambientes. Então, utilizar no difusor na sala é extraordinário, é muito especial e eu adoro, né? E daí o uso tópico. O uso tópico, como a gente falou, né, antes de passar o óleo essencial na pele, é sempre importante diluir. A gente não passa óleo essencial puro na pele de criança. Por quê? Porque pode irritar. Ele é extremamente concentrado, dependendo da criança, pode dar uma irritada, né? Então, a melhor forma de a gente utilizar os óleos essenciais topicamente é diluindo eles, né? Então, você pode, inclusive, Júnior, tem o Kit Kids, melhor ainda. Se você tem o Kit Kids na tua casa, é melhor ainda. Eu já quero te dar essa dica. O Kit Kids tem praticamente tudo que a gente precisa para uma criança dentro daquele kit, né? Use um óleo vegetal puro, de qualidade. Então, eu recomendo o óleo de coco da doTERRA, porque ele não endurece e ele tem uma textura super leve. Então, eu gosto muito do óleo de coco da doTERRA. Mas também você pode utilizar um óleo de semente de uva ou um óleo de amêndoas também, sem problema nenhum. Olha só essa tabela. Se você quiser tirar foto, printa, para depois você ter ali como base de estudo. E daí, olha só, aqui a gente está falando de uma quantidade de 10 ml de óleo de coco. Por quê? Porque a maioria dos frascos, eles são assim, ó. Se você vai comprar frasco na internet ou vai comprar frasco em qualquer lugar, geralmente ele é de 10 ml, que é desse tamanho, que é o que a doTERRA também vende. Então, para criança de 0 a 3 meses, a gente vai utilizar o difusor, a gente vai só usar no difusor para criança até 3 meses, porque ela ainda não tem a formação, né, completa para poder utilizar topicamente. Então, nesse período, por exemplo, o frankincense, o copaíba, lavanda, camomila romana, são óleos essenciais maravilhosos para utilizar no difusor, somente no difusor, tá? Depois dos 3 meses, a gente já pode utilizar, inclusive, o Kit Kids. O Kit Kids ele é maravilhoso porque ele já tem uma diluição ótima, tem uma diluição perfeita. Júnior, mas a minha criança, ou meu neto, ou meu filho, ele tem muita cólica, é um bebê, é um recém-nascido, tem 4 meses, 5 meses. O que que eu posso utilizar?
Um óleo essencial. Assim, se eu fosse indicar um óleo essencial apenas, para ter em casa, para uma mãe de um recém-nascido, chama-se camomila romana. Camomila romana é o óleo mais seguro que a gente tem para bebês muito pequenos, né? Camomila romana para o sono, camomila romana para cólicas, camomila romana para resfriado, para quando tá com catarro ou tá com febre. Gente, camomila romana para febre de criança pequena é excelente, porque criança pequena não pode usar peppermint, né? Então a gente vai utilizar camomila romana e é fabuloso. Além de 6 meses até um ano, a gente pode aumentar essa dosagem. Tá, mas se a criança, se o bebê tem ali 3 meses, 4 meses, 5 meses, qual a diluição que eu vou utilizar? Eu vou pegar um frasco como esse, eu vou colocar lá 2 gotas apenas de camomila romana e eu vou completar com óleo de coco. Mas é o suficiente? É o suficiente. 2 gotas apenas, né, para bebês ali de 3 meses até 6 meses. De 6 meses a um ano, a gente pode aumentar essa diluição. Então, a gente pode utilizar 10 gotas, 10 gotas não, 3 gotas para cada 10 ml de óleo de coco fracionado. De um ano até 3 anos, a gente vai aumentar um pouquinho também. A gente vai colocar 5 gotas. De 3 a 7 anos, 7 gotas. E de 7, a partir de 7 anos, a gente pode utilizar 10 gotas de óleo essencial para cada 10 ml de óleo de coco. 10 ml é uma conta fácil da gente fazer, como eu já falei para vocês. A maioria dos frascos que a gente encontra para fazer os blends, as diluições, são frascos de 10 ml. Então, por isso que a gente fala dessa diluição. Então, olha só. Aqui tem uma outra cola, né, bem legal para vocês printarem aí. Os óleos essenciais que são permitidos, né, que são permitidos. Aqui de 0 a 3 meses está falando não usar, mas dependendo da condição, por exemplo, se é uma criança que está ali com gripe, né, está com resfriado, está com o nariz escorrendo, pode usar de repente um limão siciliano, pode usar laranja doce. Esses óleos aqui são os mais seguros para recém-nascido, tá? Os mais seguros. Óleos para recém-nascidos, até 6 meses. Camomila romana, lavanda e wild orange, que é o laranja doce. São os óleos. Esses aqui não tem perigo. Esse aqui não tem problema. A criança não vai ter uma resposta rebote ou contrária. Então, esses são seguros para utilizar com crianças até 6 meses. E uma coisa muito legal que a Cleide falou chama-se responsabilidade. Júnior, tem gente que utiliza outros óleos com recém-nascidos? Tem. Eu não indico. Eu não indico. Porque isso aqui é comprovado que é seguro. Tem gente que pode utilizar um outro óleo essencial, que seja vasodilatador, para uma criança recém-nascida que não está, né, não tá com toda a formação ali completa e pode ter um efeito rebote. Então, esses são os seguros: camomila romana, lavanda e laranja, né, que é o Wild Orange. A partir de 6 meses, né, que já tem uma formação e já tem uma estrutura diferente, a gente já pode utilizar e começar com outros óleos essenciais. Por exemplo, o eucalipto radiata, que é o eucalipto que a gente tem, que é sozinho, ele é um eucalipto seguro para criança. Os cítricos são sempre muito bem-vindos. Inclusive o petigram, que está aqui, o petigram, ele é um óleo essencial maravilhoso, inclusive a gente utiliza muito com autistas, porque ele equilibra, né, o nosso sistema inibitório excitatório. Então, a criança que desregula muito, ou que faz muito flap, ou as crianças que são muito agitadas, né? Não só lavanda, não só balance, não só esses óleos essenciais, mas o cítrico também, no caso do Petitgram, ele consegue, né, ajudar ali a equilibrar melhor o nosso sistema inibitório excitatório. Então já dá para usar, por exemplo, cardamomo, limão siciliano, bergamota, copaíba. Copaíba, inclusive, no difusor é maravilhoso para criança, tá? A gente pode fazer uma mistura ali de copaíba com lavanda, copaíba com gerânio, copaíba com frankincense. Né? São todos os óleos que a gente pode utilizar com crianças até um ano. De 2 a 5 anos,
A gente pode utilizar, começar com outros óleos, por exemplo, gengibre. Gengibre é um óleo excelente para as crianças que têm problema gastrointestinal. O gengibre está dentro do Zengeste. Só que criança muito pequena não pode utilizar ainda Zengeste, né? Não pode ingerir Zengeste, não pode passar ele porque tem outras, né, outras formulações ali. Só que o gengibre, ele é extremamente potente, né? Então a gente pode utilizar. A gente pode utilizar um óleo que não está aqui, mas ele é maravilhoso para aquela criança que tem constipação. A criança que tem constipação tanto pode usar o Tamer, que é da linha Kids, aquela criança que tem dificuldade de evacuar, tem dificuldade de ir no banheiro, né? A gente tem vários casos, né, de crianças que começaram a ter um resultado fabuloso por conta disso. E até as mães começaram a fazer depois, indicar para outras mães por essa condição. Então, o Tamer pode ser usado e a gente pode utilizar também o orégano. Vocês sabiam disso? O óleo essencial de orégano é maravilhoso para, inclusive, amolecer as fezes da criança que fica com muito problema de constipação. E daí a diluição, a gente vai respeitar essa diluição, tá? Se for utilizar o orégano, lembrando que ele é extremamente potente, a gente vai respeitar a diluição para a idade, para a faixa etária daquela criança. E acima de 6 anos, a gente pode utilizar outros óleos essenciais também. Então, tem alguns óleos que eles têm um uso restrito, né? Um uso restrito para crianças. Aqui vocês vão ver lavanda, mas não é a nossa lavanda, tá? É que tem vários tipos de lavanda. A nossa lavanda chama lavanda angustifolia. Tem esses outros tipos de lavanda, que é a lavanda dentata e o lavandim, que são outras famílias de lavanda. Júnior, mas eu achava que lavanda era tudo igual. Pois é, não é. Não é. Tem lavanda, inclusive, que ela faz o efeito rebote. Então você vai ouvir, inclusive, como eu já ouvi, pessoas falando assim: ah, eu comprei uma lavanda e daí eu botei para o meu filho usar, minha criança usar. Meu Deus do céu, piorou, piorou. Teve o efeito rebote. Ele ficou mais agitado, ele ficou mais elétrico. Aí eu falo: você lembra o nome? Você lembra o nome da marca? Foi do Terra? Ah, não, não foi do Terra. Foi porque a do Terra só tem um tipo de lavanda, que é a lavanda angustifolia, que é essa lavanda que é calma, que relaxa. Tem outras lavandas, a lavanda Spike, por exemplo, é a lavanda que você vai usar ela vai te dar, você vai ficar elétrico. Então é sempre bom, né, trazer essas características também para uma mãe, porque às vezes você vai apresentar, né, os óleos essenciais para ela, deixa bem claro que tem que ser da doTERRA, porque senão ela vai lá e compra uma outra lavanda e vai ter um efeito rebote. Peppermint, por exemplo, para crianças muito pequenas, a gente tem que, né, prestar atenção. Alecrim, peppermint, né, algum canela, cravo. Então a gente tem que ter cuidado, né? Então, On Guard para crianças muito pequenas, eu não aconselho o uso, né? A gente vai utilizar ali depois que a criança tiver mais de 1 ano, por exemplo, se for um difusor ou se for na própria criança, de uma forma bem diluída, tá? Então, a gente tem aqui essas informações para começar a nossa aula. E se você já tiver algumas dúvidas, você pode também colocar aí no chat, ó. Use óleos essenciais em crianças apenas quando realmente for necessário. Não precisa ficar usando o óleo essencial também toda hora na criança. Toda hora. Você vai usar naqueles momentos, principalmente nas crianças pequenas, porque eles ainda estão tendo a formação. E como o óleo essencial ele faz esse papel de ajudar, de fato, o nosso corpo e o corpo de um bebê, ele precisa criar a própria defesa. Então, se a gente utiliza excessivamente um óleo essencial num bebê, né, num recém-nascido, por exemplo, ele não vai criar as defesas. E numa criança também, quando a criança for crescendo um pouco mais, né, usa quando for necessário. É diferente, né, a exposição do óleo para uma criança do que para um adulto. Então, a gente também sempre presta atenção nessas questões. Aqui tem algumas informações básicas, né, sobre a conservação dos óleos essenciais. Né? Conserve eles sempre longe de calor e de luz excessiva, né? E utilize, deixa ele naquelas embalagens. Tem alguns rolons, assim, alguns frascos que são transparentes.
que são vendidos transparentes. Eu não gosto muito daqueles frascos, porque a gente sabe que essa cor aqui, ela repele a luz que oxida. Então, o frasco âmbar, ele tem essa possibilidade. Então, prefira utilizar, se você vai fazer as suas sinergias, as suas misturas em casa, utilizar frasco âmbar e não esses frascos transparentes, né? Então, sempre dê preferência para eles. Aqui, a gente vai falar sobre alguns óleos essenciais que são super indicados para crianças, que não têm efeitos colaterais. E vamos falar também, né, do que ele vai trazer para as possibilidades emocionais e para a possibilidade física também. Então, bergamota, que é um dos óleos que eu mais gosto, que a gente utiliza muito como um antidepressivo natural. Quem disse que criança não tem depressão? Quem disse? Tem um monte de criança com depressão. Um monte de criança que nem sabe qual que é o significado da palavra depressão, mas já é uma criança mais melancólica. E os cítricos, eles têm essa possibilidade de estimular dopamina e serotonina lá no nosso córtex pré-frontal. Então, ele tem, mas ele também, olha só que interessante, o caso do bergamota em específico. Ah, é tudo cítrico, é tudo igual. Não é, não. O bergamota, ele tem um dos compostos que tem na lavanda. Então, ele, ao mesmo tempo que pode ser um óleo essencial que excita, que eleva, ele também pode ser um calmante, tranquilizante. Então, ele tem uma característica sedativa, né? Só que ele é revitalizante. Eu falo que ele é um óleo bipolar, né? Bergamota é bipolar, porque ele consegue tanto acalmar e relaxar, quando ele consegue também dar aquele up que a gente precisa, né? Para as pessoas ansiosas, que estão passando aí por esse processo de depressão, que tem muita tensão, são muito tensos. Tem gente que é tão tensa que tem muito problema de bexiga, porque por conta da tensão fica segurando, às vezes, o próprio xixi. E ele é um ótimo óleo nesse campo emocional para a gente lidar com as frustrações. Porque quando a gente fica frustrado por alguma questão, a nossa tendência é ficar mais recluso, é ficar mais isolado, é ficar mais melancólico, né? E o bergamota, ele dá esse up, dá uma suavizada, dá uma acalentada ali na gente. E a gente pode também ter um potente aí falando da questão física. Bergamota é ótimo para digestão. O sabor dele, né, o sabor do bergamota não é muito agradável assim, né? Para ingerir, eu prefiro o tangerina, prefiro o limão siciliano, mas o bergamota ele é maravilhoso também para o sistema digestivo. Se você não tem problema com o gosto, né, você pode utilizar. Ou quem tem alguma questão com gosto, mas tem esse óleo em casa, você pode pegar uma cápsula vegetal, né, uma cápsula gastro-resistente, vai colocar uma gota apenas do bergamota e completa com óleo de coco, ou com azeite, ou com óleo de linhaça, qualquer óleo, né, vegetal você pode utilizar. Né? Para cólica também ele é muito, muito bom. E como é um cítrico, né, ele também vai ajudar aí para as questões de pele. A gente só tem que ter um cuidado aqui, ó. Essa nota de atenção. É a exposição ao sol. Então, quando a gente utiliza, né, faz uma limpeza de pele, por exemplo, bergamota é maravilhoso para quem tem manchas de pele. Só que a gente precisa ter esse cuidado com a exposição ao sol, tá? Muito, muito bom. O próximo que a gente vai falar aqui é o nosso camomila romana, que é seguro desde bebê. Então, ele vai auxiliar aí na ansiedade, na irritação. Ele é um óleo essencial que, para uma criança, por exemplo, ele é como se fosse um colo, como se fosse um abraço, né? Ele auxilia muito nos casos de insônia. Então, muitas mães acabam conhecendo os óleos essenciais ou por lavanda ou por camomila romana. Tem muita criança que tem dificuldade para dormir. Muitas crianças. Então, se você coloca ali no difusor, por exemplo, à noite, coloca algumas gotinhas ali e deixa no quarto, você vai perceber que a criança vai começar a dormir melhor. Você pode, por exemplo, pingar uma gota na banheira. Na banheira, para quem tem criança pequena ainda, que vai dar banho na criança, pinga uma gota. Ali pode pegar um pouquinho de álcool, né? Pega uma tampinha de álcool
pinga uma gota do óleo essencial no álcool e você joga o álcool ali dentro da bacia, né, da banheira da criança, e você pode dar banho nela. Ele é um óleo que traz serenidade, calma, inclusive para nossa mente, né? Agora para nós adultos também, né? Não só para as crianças, mas é aquela criança que é muito agitada, muito nervosa, né? Que sai atirando as coisas para todos os lados, camomila romana. E daí eu vou falar uma coisa, uma experiência pessoal que eu tive com uma cliente. Na psicoaromaterapia e na neurodivergência, a gente pode utilizar vários óleos. Mas se tem um laudo de TOD, TOD é o transtorno opositor desafiador. Não tem outro óleo. É camomila romana. Ah, mas camomila romana é mais caro do que lavanda. Então, não vai funcionar lavanda. Eu sou muito sincero para vocês. Não vai funcionar. Se é TOD, se é agressividade, tem que ser camomila romana. É o único que eu vi até hoje que tem resultado real. Real. Depois eu posso até compartilhar com vocês lá no grupo um áudio da Vanessa. A Vanessa é uma cliente preferencial minha e a filha dela tem TOD, né? Tem TOD e tem bipolaridade, né? Então, mas o principal quesito da Gigi era a questão ali da agressividade, na escola, com os pais, em casa. Gente, foi fazer uma diluição, ela comprou o camomila romana e um óleo de coco e os frasquinhos lá, e eu ensinei ela a fazer a diluição ali. 20 gotas, porque ela é bem agressiva, né? 20 gotas de camomila romana, completar com óleo de coco. Para TOD, é excelente. A quantidade de casos que a gente tem é maravilhoso. E a gente pode utilizar também ele da forma tópica. Para a forma tópica, a gente vai tratar ali as questões ligadas ao estômago. Então, para as crianças que têm ali muita cólica intestinal, dor, né, gastrite, diarreia, vômitos, mas vômito com camomila romana? Pois é, um ótimo óleo para a gente utilizar para as questões ligadas a tratamentos de fígado, né, para distúrbios no aparelho geniturinário, né? Então você pode também utilizar dessa forma. Queimaduras, ele é muito parecido com lavanda quando a gente vai utilizar por uma queimadura de pele. Como aquela criança que encostou perto do fogão, do fogo quente, ao invés de ficar passando um monte de pomada, pega um pouquinho de óleo de coco, sempre tenha um óleo de coco em casa. Sempre tenha um óleo de coco. Porque daí você vai passar ali com lavanda, ou vai passar com o próprio camomila romana, nem bolha, levanta. E se tem a bolha, passa lá em cima da bolha que você vai ver que ela fecha e ela cicatriza muito rapidamente. Muito rapidamente. Então a gente tem essa potência porque ele é um óleo anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório poderoso. Além de ser um tônico estomacal, por isso que vai ser tão utilizado para essas questões ligadas ali ao estômago. O Júnior, próximo, pode falar, Cleide? deixa eu só contribuir aqui com essa Claro. questão da camomila romana, porque a Alice tem TOD, né? E então Hum, nós fizemos um blend com camomila romana e o frankincense. E quando, porque a gente percebe mais ou menos o dia que ela não está bem reguladinha, que a gente fala regulada, né? sim. Então, ela toma o banho, a gente prepara aquele banho lá, quentinho, lá no banheiro, na banheira, né? E aí, quando tá secando ela, a gente fez o blend, então a gente passa em toda a coluna dela, vai massageando ali, e aí é um que a gente sabe que ela vai desregular. Então, aí usa ele. E aí, sim, é batata, entende? É maravilhoso. Então, se alguém tem realmente aí, ou conhece alguém, pode indicar, porque a Alice não pode ficar sem camomila romana. Cleide, você falou uma informação super importante que é a região de aplicação. Mas por que que na coluna? Porque a coluna, a gente tem uma interação muito rápida com o nosso sistema nervoso central. Então, aonde eu indico passar desde ali do cóccix até a nuca, até a Uhum. nuca. Passa nessa região, vai e volta, dá uma espalhadinha ali com a mão, né? E você vai ter ali um óleo poderoso que vai acalmar, que vai relaxar, que vai tirar aquela tensão e que vai diminuir essa agressividade.
O resultado, ele é maravilhoso, mesmo. E olha só, o próximo óleo, que é o copaíba, é o único óleo que criança pode ingerir se fizer uso de canabidiol, de cannabis medicinal. Então, inclusive, a gente tem algumas crianças, até na própria equipe, né? Tem o caso da filha de uma outra consultora que trabalha junto com a gente, que tinha muitas convulsões, muitas convulsões. Ela é autista também, né, e tem outras questões ligadas ao autismo. Uma delas, né, são as crises, né, as crises de desmaio, de convulsão. E o uso do copaíba foi assim indispensável e trouxe uma qualidade de vida impressionante para a vida dela. Então, era uma criança que convulsionava muito, depois que começou a utilizar o cannabis medicinal, deu uma reduzida no nível, no nível das crises, e quando utilizou o copaíba, colocou o copaíba junto, gente, zero crise. É. E se ela fica sem usar o copaíba, ela volta a ter crise. Então, o que a gente percebe a olho nu ali com as crianças perto da gente, que a gente atende, que a gente recomenda os óleos essenciais? Que o óleo essencial ele tem um papel impressionante e determinante para evitar, por exemplo, uma convulsão. Então, não só para crianças, tá, gente, mas para adultos também. Aqui a gente está falando sobre crianças. Mas por que tem tantos médicos hoje receitando copaíba com frankincense para tanto uso tópico, ingestão e inalação? Porque eles vão agir ali no nosso sistema endocannabinoide e ele vai ajudar nas questões ligadas à neuroinflamação. Quando a gente fala de copaíba ser um poderoso anti-inflamatório, não é só aquela inflamação da artrite, da artrose, de gota, de cãibra, de fibromialgia. Não é só esse tipo de situação. É também a questão inflamatória da nossa mente, né? Do nosso cérebro. E é por isso que muitas pessoas têm doenças degenerativas, né? Parkinson, Alzheimer, né? Então são ótimos óleos para, inclusive, usar como prevenção. Júnior, eu só posso utilizar esses óleos se eu tiver com alguma questão assim na família, ou se eu tiver meus pais têm alguma condição assim. Não, você pode utilizar como prevenção, porque na verdade ele só vai ajudar, né, Cleide? Ele não vai trazer nenhum malefício. São, como a gente está falando aqui, são óleos seguros. Seguros. Se tivesse algum óleo aqui que não fosse seguro, a gente ia falar, até porque estamos falando de criança, né? Então, esses aqui são super seguros. E O até, né, próximo, pode e falar. a- até a questão do copaíba aí, ele ajuda a criança centrar, ele ajuda, a gente percebe no dia a dia que se você fica ali 2, 3 dias sem usar o copaíba, né, na criança, você percebe que ela começa a se perder. E o copaíba faz com que ela consiga se encontrar. É só usando mesmo e vivendo para saber a grande diferença que tem o uso do não uso. Exatamente. A gente tem muitos depoimentos, né? Até quem tá aqui na sala assistindo nessa apresentação, se tem algum depoimento, né, com algum desses óleos essenciais com suas crianças, netos, filhos, coloca aqui no chat também, né, que vai ser legal compartilhar com o pessoal, tá? Vamos para o próximo, que é o eucalipto radiata. A gente utiliza muito eucalipto para as questões respiratórias. Porque tem muita criança, né? Tem muita criança que tem muito problema respiratório. Ele tem rinite, tem sinusite, tem bronquiolite, tem bronquite, asma, todas essas condições ali. Como tem alguns óleos essenciais que são contraindicados, né, dentro de alguns mix, por exemplo, o eucalipto radiata, ele é um tipo de eucalipto que é seguro. Ah, mas todo eucalipto é igual. Pois é, gente, não é. Não é. Eucalipto radiata pode usar em criança. Eucalipto glóbulos não pode utilizar em criança. E os dois são eucaliptos. É a mesma coisa da lavanda. Então, quando a gente tem conhecimento, isso muda tudo, muda o jogo. Mas ele tem um efeito muito potente também no nosso campo emocional. Não é só para desobstruir as vias respiratórias. Eucalipto, ele vai ajudar ali a gente refrescar as nossas emoções.
quando a gente está com emoções muito pesadas, quando a gente está muito cheio, né, de situações, né, de adversidades, que isso vai como se a gente fosse até encurvando assim, tá levando o mundo nas costas. A inalação dele é super potente e vai ajudar demais. Ele favorece também a concentração e é ótimo para o sistema nervoso. Então, é um óleo que a gente pode utilizar demais. E nas questões físicas, tosse, aquele catarro, quando está com muito catarro, ele é um expectorante natural, né? Para sinusite, você pode pegar uma bacia com água e daí você, tipo assim, uma água quente, você coloca umas 3 a 4 gotas do eucalipto e daí fica inalando. Pode pôr até um pano, uma toalha assim por cima e você fica inalando. Ele ajuda a soltar o catarro, principalmente, né, de sinusite. Quem está com sinusite é um ótimo óleo para a gente poder, né, fazer esse trabalho. O próximo é gerânio, né? O óleo essencial de gerânio, ele é um antidepressivo, mas também é cicatrizante, analgésico. Então, às vezes a criança está com uma lesão, está com dor naquela região, né? A gente pode utilizar lavanda, a gente pode utilizar, porque se é uma criança pequena, a gente vai evitar usar peppermint, mas a gente pode fazer uma mistura ali, por exemplo, de gerânio junto com copaíba. É maravilhoso. Trabalha a ansiedade, aquele choro excessivo, né? Crianças que choram muito, muito, excessivamente. Ele é ótimo, inclusive, para os adultos que estão nesse problema, muito chorosos, muito melancólicos, por tudo, tá chorando. É ótimo, inclusive, por isso, eu só vou mudar aqui rapidinho o foco, só para contar uma coisa para vocês. É por isso que é um óleo tão potente para as mulheres que estão na menopausa. Muitas mulheres, quando estão na menopausa, ficam mais depressivas, têm uma tendência, né, depressiva, a chorar muito, né? Então, ele faz um colo e ele é ótimo para melhorar a relação ali com quem tem problema com mãe, quem tem problema com a mãe. Gerânio é um ótimo óleo para fazer isso e ele traz esse acolhimento emocional e desperta também coragem. Coragem. Então, é um óleo maravilhoso. E sabia que o gerânio ele é um ótimo repelente de insetos? Você usar ele no difusor, ele não só vai te acalmar, te relaxar. Dá para colocar gerânio no difusor para dormir, inclusive. E se você está numa região onde tem muito mosquito, inseto, ele também acaba virando um repelente para as crianças. Laranja, esse aqui dispensa apresentações, porque desde bebê pode usar. A única contraindicação do Eye Orange, qual que é? O uso tópico. Passando ele na pele, exposição ao sol, à luz. É a única coisa que a gente tem que tomar cuidado. De resto, gente, é energia pura a laranja. Laranja é o óleo da alegria. Laranja é o óleo para resgatar a criança interior. Aquela criança que está lá, trancafiada, né, que precisou ir para a vida muito cedo, né, precisou ajudar os pais, de repente, muito cedo, e não foi criança de verdade. Ele é ótimo para quem teve abuso na infância. Eu não estou falando só de abuso sexual, não, tá? Estou falando de abusos, né? De repente, morou com pais muito exigentes, que não te deixavam fazer nada, que tiveram aqueles pais que não te deixavam nem ser criança. Toda hora estava corrigindo postura, toda hora estava corrigindo o que você brincava, deixava de brincar. Então, é importante resgatar a criança interior. É importante ter nossos momentos de alegria, ter aquela risada gostosa, né? Dar um up na nossa energia. Eu adoro colocar no meu difusor. Adoro misturar laranja com peppermint, adoro misturar laranja com outros óleos cítricos também. Ele tem um cheiro de alegria. E Ô, Ju, teve. Pode falar. uma coisa que a gente não pode deixar de falar do laranja é para aquelas crianças que têm dificuldade para comer, ou come muito ou não come nada, tem muita seletividade. Então você coloca o laranja no difusor ali meia hora antes no ambiente que vai comer ali ou laranja ou cítrico. Então isso vai ajudar a criança, tanto aquela que come muito como aquela que não come, que tem muita seletividade. Então, ele ajuda muito. Então, para quem tem em casa o difusor, se não tem, arruma uma forma de colocar ele num algodão, algum espaço ali que aquela criança tem.
Então, ajuda muito, muito mesmo. Ele ajuda na produção de saliva. É isso que acontece. Como ele é um óleo essencial que é fotossensível, então a gente não pode aplicar diretamente na pele. Mas, se você tiver um óleo essencial chamado Green Mandarin, que é mandarina verde, esse óleo essencial você pode aplicar ele na pele, topicamente. Então, vai pegar um rolonzinho como esse, né? Vai colocar ali 10 gotas do óleo essencial de Green Mandarin, mandarina verde, vai completar com óleo de coco e vai passar nessa região aqui da criança, ó. É que eu tô com barba, não dá para ver, né? Mas vai aplicar nessa região aqui e nessa região, ali na região do palato. Essa região é onde a gente produz saliva. Então, o cítrico, quando você inala um cítrico, não sei vocês, mas a minha boca já enche de água, né? Então, é isso que acontece ali. Quando a gente aplica nessa região aqui do palato, ele ajuda a produzir saliva. Então, até para crianças que têm alguma dificuldade de deglutição, a gente pode também utilizar os cítricos, tanto o Wild Orange no difusor, quanto o Green Mandarin aplicando topicamente nessa região, né? Ele aumenta o apetite. Para uma criança, por exemplo, que tem seletividade alimentar, né, que é um neurodivergente, ele ajuda a aumentar o repertório ali de possibilidades que a criança come. Inclusive, tenho clientes com filhos autistas que estão com sobrepeso, estão obesos, na verdade, porque são seletivos. Só tem seletividade alimentar. Então só come macarrão e batata. Não come carne, não come verdura, não come absolutamente nada. Só come macarrão e batata. E daí, o que que acontece com a criança? Vai ter sobrepeso e vai ter desnutrição, porque não tem esses alimentos, tipo macarrão e batata, não tem tudo que a gente precisa, né? Então, a gente pode utilizar os óleos essenciais ao nosso favor também para ajudar na questão da seletividade alimentar. Bem lembrado, Cleide. Lavanda. Lavanda poderosíssimo. Lavanda estava na nossa bogo de hoje, que acabou rapidinho. Ele é um óleo que vai trabalhar ali a ansiedade, ele é um relaxante e um poderoso sedativo, sedativo da mente, inclusive. Né? Eu sou muito sensível à lavanda, muito sensível. Então, tipo assim, se eu coloco lavanda lá no difusor, gente, eu não fico nem 10 minutos exposto à lavanda, já me dá um sono assim profundo. É por isso que eu nem uso lavanda durante o dia, só à noite, no difusor. Porque se eu começar a usar lavanda durante o dia, eu fico muito sonolento. Então, ele é maravilhoso para trazer esse relaxamento, né, para pessoas que são agressivas também, aqui, mas aqui não é o caso do Todd. São pessoas que são muito, muito estressadas e quando elas estão diante desse estresse, elas partem para a agressividade, né? E a gente pode utilizar ali para náuseas, dor de cabeça também. Se é uma dor de cabeça tensional, vocês sabiam que dá para utilizar ele? A gente pode passar aqui, ó, nessa extensão da testa. Pega uma gotinha ou pega o teu lavanda já diluído, que você pode fazer várias diluições com o teu kit livre, o teu essencial para o lar, e você vai passar aqui, ó, topicamente nessa região, pode passar um pouco nas têmporas, se é aquela dor de cabeça de nervosismo, de estresse, tá com uma bucha desse tamanho para resolver, aí dá dor de cabeça. Lavanda ajuda nessas questões também. Para bruxismo, tem muita criança pequena, né, que é nervosa, estressada, e daí fica apertando os dentes, depois fica com a mordida tudo cruzada, né? E tem que usar aparelho, aí tem que fazer um monte de coisa, faz isso dormindo. Experimenta pegar teu rolãozinho lá de lavanda e passar aqui, ó, nessa região para criança. Maravilhoso também. Limão siciliano dispensa as apresentações. Uso seguro, parecido também com laranja. A única coisa é exposição à luz, exposição ao sol, ali no período de 12 horas. E o nosso poderoso frankincense, que eu tenho uma coisa para falar para vocês, é um dos principais, não é à toa que a neta da Cleide teve um resultado tão incrível com o frankincense. Porque o frankincense, ele é um dos óleos mais poderosos ali para desregulação. Então, por exemplo, você tem um filho autista ou uma criança que também é muito nervosa, mas desregula. Para desregular, não necessariamente precisa ser autista, tá? Então, você pode utilizar ali passando principalmente, ó, nessa região dos punhos,
Linha da coluna é excelente e pode passar na nuca também. Eu não sei se tem um óleo essencial aqui, deixa eu ver, não tem, mas eu vou falar para vocês dele, porque é um dos óleos que a gente está tendo muito, mas muito resultado em foco e concentração. Até muito mais do que qualquer outro. Chama-se Vetiver. Vetiver é um óleo essencial que é seguro para criança. Ele é um óleo bem resinoso. Eu estou aqui com o meu porque eu uso direto. Inclusive, ele está de cabeça para baixo, porque está acabando. Aí eu boto ele, porque ele é bem resinoso, bem denso. Aí eu tô com ele de cabeça para baixo para descer até a última gota. Né? E daí você aplica uma gota somente nessa região aqui da nuca para foco e concentração. Ah, mas o meu filho não tem TDAH. Não tem problema. Para foco e concentração. E ele ajuda também no relaxamento da mente. O óleo essencial de vetiver, ele ajuda num neurotransmissor chamado acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor que faz a gente reter o conhecimento, faz a gente focar, ficar ali, né, concentrado. Então, para aquelas crianças muito dispersas, que têm dificuldade de estudar porque fica dispersando muito, vetiver na nuca, uma gotinha. E se você quiser, por exemplo, colocar limão siciliano no difusor, maravilhoso demais. Esse conjunto aí dos dois é perfeito. Receitas ali para o nosso dia a dia. Olha só que legal. Aqui um protocolo, né? Um blend para as cólicas e constipação intestinal. Criança que tem dificuldade de evacuar. Então a gente vai colocar ali, pegar aqui são para crianças bem pequenas, tá? Essa concentração. Então, como a gente está falando de crianças, aqui estou falando para um bebê, de repente, né, ali de até um ano. Então, a gente vai utilizar uma gota de camomila romana, pode ser lavanda também, e a gente vai colocar uma gota de laranja. Ah, Júnior, mas você falou que não podia usar o óleo, evitar o óleo essencial passando na barriga, mas geralmente criança não fica exposta ao sol, né? Bebê, né? Então, geralmente não fica exposta ao sol e vai estar coberto ali com uma roupa, depois que você aplica. Prevenção e tratamento de assaduras ou pequenos machucados. A gente pode pegar uma gota de lavanda e uma gota de melaleuca, né? É maravilhoso para os machucados, porque ele impede a proliferação ali de fungos que vai dar pus, que vai dar algum tipo de secreção. Então a gente pode aplicar ali, né, até 3 vezes ao dia, se necessário. O próximo protocolo que a gente tem para falar é uma sinergia para respiração. Então a gente vai utilizar uma gota de melaleuca, uma gota de copaíba e uma gota de limão siciliano. Eu posso colocar no difusor também, tá? Essa sinergia. E é justamente para difusor para criança, a gente não vai utilizar muitas gotas de óleo. A gente vai utilizar aí, ó, 3 gotas. Se for tanto no uso tópico quanto no difusor, a gente vai utilizar 3 gotas. Sinergia para dermatite. Aqui tem uma bem basiquinha, que é lavanda com camomila romana, uma gota de cada. Mas se você tiver aí, dependendo da idade da criança, se for uma criança ali de mais de 2, 3 anos, você pode fazer um rolon. Você vai pegar um rolon e você vai colocar. Anota aí, porque não está aqui. Essa aqui é de cabeça e o resultado é fabuloso. Você vai colocar 2 gotas de frankincense, que é o nosso olíbano, 2 gotas de copaíba, 2 gotas de lavanda, 2 gotas de melaleuca e 2 gotas de gerânio. Você vai utilizar uma sinergia de 5 óleos essenciais para 10 ml de óleo de coco. Vai dar 10 gotas. Vai dar 10 gotas, mas aí a gente vai utilizar para uma criança ali um pouquinho, né? A partir de 3 anos. Se for menos de 3 anos, a gente vai utilizar simplesmente uma gota de cada. E está de bom tamanho. E uma sinergia para estudos. Ó, eu acabei de falar agora há pouco do estudo, né? Limão siciliano. Limão siciliano é tranquilo, não vai utilizar peppermint no difusor para uma criança pequena. Utiliza limão siciliano. Limão siciliano estimula o foco, a concentração, a lógica.
Ele é um cítrico super potente. Pode ser limão siciliano, pode ser o lime, que é o limão Tahiti, vetiver na nuca, qualquer um desses aí vai ser maravilhoso para a gente utilizar com as crianças. E para imunidade, você pode colocar ali, né, fazer colocar no difusor ou mesmo fazer também um rolon, né, com limão siciliano, melaleuca, e lavanda. E pode adicionar também camomila romana, frankincense. São vários óleos que você pode fazer a tua sinergia. E você, se a criança tiver ali a partir de 4 anos, você também pode fazer um mel aromático, né? Você vai pegar ali uma quantidade de 50 ml, né, de mel. Por que que precisa ter uma certa idade? Porque tem criança que não sabe ingerir mel, porque o mel ele é bem viscoso, né? Então, geralmente, a gente não vai dar mel para uma criança muito pequena. Mas se é uma criança que já consegue ter tem uma boa deglutição, né, já está com essa parte desenvolvida, a gente pode utilizar ali, dar uma colherzinha, principalmente quando a criança está resfriada, está com a imunidade baixa, a gente pode fazer uma mistura, né, de On Guard, uma gota de On Guard, uma gota de limão siciliano, uma gota de orégano. Orégano é um anti-inflamatório poderoso, é um como que eu esqueci o nome? Antibiótico. Ele é um antibiótico natural. E você faz ali, dá uma colherzinha para a criança, que é maravilhoso também. Aqui tem um resultado de dermatite, né, do filho de uma cliente. Olha isso, gente. Olha esse antes. Né, a gente falou da dermatite. Olha esse antes, como estava o pescoço dele, aqui atrás dos joelhos, nas pernas, né? Tem criança que tem alergia à picada de inseto. Tem criança que tem alergia a pó e se coça inteira. Tem criança que tem alergia a pelo de gato, né? A ácaro. Então, que coça inteiro. Olha só, usando o blend, 15 dias. Olha esse resultado em 15 dias. Sarou e cicatrizou. Então, maravilhoso também, né? Então, a gente precisa evitar o uso inadequado, né, dos óleos essenciais, para que a gente possa ter o máximo de segurança. E aqui, uma frase final, né, que é: todas as grandes personagens começam por serem crianças, mas poucas se recordam disso. Então, eu quero deixar essa frase aqui para a gente falar, dar só uma reforçadinha, usa o White Orange no teu dia a dia. Coloca no difusor, coloca no difusor para você se lembrar ou para poder resgatar aquela criança interior que você pode não lembrar, mas ela mora aí. Às vezes pelas dificuldades da vida, o tanto de porrada que a gente já tomou, o tanto sabe, de pendenga que você já teve que resolver na vida, às vezes se tornou um ser humano mais, sabe, amargurado, mais rígido, não ri mais, tem uma dificuldade muito grande de externalizar as tuas emoções. Então, os cítricos, e eu gosto muito do laranja, ele faz isso. Laranja, tangerina. Se eu fosse vocês, eu ficava ligado segunda-feira. Segunda-feira tem uma novidade, vem aí uma coisa muito forte, muito forte. Então, por hoje, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado.